não sei se a melhor maneira de explicar é algumas características ou dando o exemplo de alguma empresa que costuma fazer patrocínio, né, anúncios dessa forma. O que vocês acham? Por exemplo, no Herói, o que viria à cabeça para falar sobre esse tipo de arquétipo? A primeira coisa que vem na minha cabeça é Nike. Por exemplo, né, se você pegar, abrir o perfil da Nike no Instagram, são sempre os atletas ali em situação de combate, né? Não tá um atleta bonitinho mostrando um top, segurando um tênis, né? Olha, compre aqui esse Nike Air. Não, é sempre em situações de combate, na arena ali, no meio do jogo. E de superação, né? De superação, suor tá ali, né? Você vê que a pessoa tá em ação. A própria Mulher Maravilha é um excelente exemplo, e a gente tem visto as mulheres se posicionar. Eu, por exemplo, vim com cinto, né? Então, traz muito isso também dentro da imagem desse arquétipo, assim. Essa mulher que tem uma postura, que é poderosa, que tem o seu superpoder, que se supera, tem essa história. Mas aí, como eu falo, mesclando em todo o restante. Então, a gente falou do sábio, do herói, falou... tem uma coisa que a Valesca fala bastante, porque agora ela tá grávida do segundo filho. E quando você pretendeu, né? Você falou, eu vou engravidar, você mudou o arquétipo que você estava evocando naquele momento da sua vida. Sim, eu tenho... É porque eu trabalho com os arquétipos e puxo isso para o marketing sem ficar, né, falando muito das aplicações na vida, porque isso aí já é, né, firula minha e está em testes ainda na minha vida pessoal. Mas eu acredito muito piamente que a gente só é capaz de criar aquilo que a gente é capaz de ver. E eu estava numa pegada muito da heroína mesmo, porque é um arquétipo mais forte dentro de mim. Eu adoro uma dificuldade, eu adoro um problema, eu adoro caçar uma treta. Eu gosto disso, de me superar, enfim, e eu tava com uma imagem muito enrijecida, muito, muito masculina, eu tava muito forte fisicamente também, né? Você lembra quando, nesse ano? Em junho, eu tava muito musculosa. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir engravidar assim, porque eu tava pronta pra dar o golpe, né? Eu tava contando pra Thalita antes de começar o programa, que meu marido queria esperar até o começo desse ano, e eu falei, não, vamos acelerar esse negócio aí. E aí, eu comecei a puxar pra minha imagem pessoal coisas que me lembravam quando eu tive meu primeiro filho. Então, a coisa do cabelão, né? Eu tava loira, com cabelo curtinho. Eu falei, não, vou voltar com o meu cabelão, que é uma coisa mais... que pra mim, né, me soa muito feminino. Mudei um pouco o meu estilo, a maneira de me vestir, a maneira de me maquiar. E foi muito natural. Eu engravidei em coisa, assim, de 20 dias. Então, assim, se funciona, eu não sei. Foi rápido, assim, mas me ver muito mãe, de fato, me ajudou a engravidar. Eu acho que a correlação tem mais a ver com sexo e gozar dentro. Também. Com a imagem, né? Mas eu posso estar enganado também. Tem isso aí, tem. A gente fez umas maratonas. De fato, é uma apresentação que pro meu marido é muito atraente. Ele me prefere assim também. Então, acho que conta. Acho que vale. Conta, é válido. Mas para dar exemplos rápidos, acho que é legal a gente até seguir a ordem. Embora a gente tenha falado de alguns. A gente falou aqui do... você tá vendo, amor. A gente não tá. É que a gente falou os 12, né? Falamos do Fora da Lei. A Thalita até citou o caso do rebelde. O que seria esse arquétipo do Fora da Lei? O que vem de marca na cabeça de vocês? Quem usa muito isso? Italo Marcilli, por exemplo. Né, circulando, começo da pandemia sem máscara, fumando em live. Que quanto mais ele faz, menos se torna rebelde, porque mais pessoas vão adotando comportamento, né? Tá ficando mais normal, o pessoal vai copiando. Exatamente. Acaba que, mas sempre que rola essa oposição, o próprio presidente, vocês vão começar a entrevistar vários presidenciáveis, né? Bolsonaro, quando ele fala uma coisa que é exatamente o oposto do senso comum, parece que é pra implicar, né? Que é pra ser do contra. É ariano, né, gente? O que eu enxergo como rebelde, por exemplo, é todo mundo que vai desafiar o status quo. Então você pega... Exatamente, você tem aqui no Brasil, no caso dos bancos, você tem um oligopólio com 6 grandes bancos dominando 80% do mercado. Aí quando surge uma fintech, é sempre aquela rebeldia. Gente, vai ser de graça e além disso aqui você vai ter um cartão melhor, não sei o quê, e quebra paradigma e a gente, o banco, vai estar do seu lado. Tipo o Nubank. Tipo o Nubank. Só que o Nubank tem um problema hoje, porque ele começou como rebelde, mas ele virou a maior do Brasil, né? Então ele já começa a ser aquele no qual os outros vão bater, entendeu? Então isso até mostra que o arquétipo ele vai mudando com o tempo, de fato. Pensando no próximo, mago. Aqui até no seu resumo, Valesca, tá? Conhecer as leis do mundo e do universo. Olha, a gente vê muito, por exemplo, em líder religioso, galera que trabalha com terapias holísticas, às vezes gosta, coaches quânticos, essa galera, né? Quem mais, tá? Que você pensa? Então, tem o Pablo, né? Que entra dentro desse arquétipo, assim, mas ele não se veste como, mas a fala dele é mais pra essa linha do mago mesmo. Sim.
Então puxa um pouco mais para esse lado. Do inocente. Inocente... Ele é aquele cara que ele tá muito envolvido com o paraíso. Então, a gente pode pensar... Eu pensei em um aqui. O Lucas Neto. Porque ele faz conteúdo para com criança, infantil, né? Como eu tenho muitas alunas que são confeiteiras, a galera da confeitaria ama. É aquele mundo de cor-de-rosa. Ninguém tá pensando em caloria ali. Você não tem que pensar... Você nunca leva seu cliente a pensar em questões racionais no dia de amanhã. Total, é o que vale agora, é o prazer, é a autoindulgência, né? Seu dia melhora quando você come um bolo. Então, é um pouco sobre isso. Mas se você pensar verdade, em programas da GNT, né, que trabalham com culinária, alguns vão muito pro arquétipo do cuidador, tipo Rita Lobo, que parece que é sua mãe ali cozinhando para você, e alguns outros, como qual que é o nome da Raíza Costa? Não sei. Ninguém aqui assiste GNT? Não. Ai, gente, quanta falta de cultura em uma mesa. Mas, enfim, você vê aquele cenário todo colorido, parece um sonho, né? É muito do onírico que tá ali. Acho que puxa um pouco para uma questão mais juvenil, digamos Propaganda, assim. por exemplo, para coisas de cachorro, ração. Usa muito esse arquétipo, aquela imagem da pessoa correndo, aquela leveza, o campo, o céu azul. Então, usa essa pegada, assim, meio de paraíso. É verdade. Na minha cabeça vem um aspecto mais juvenil, porque a criança é inocente, né? Conforme vai crescendo, ele vai perdendo aquela inocência. É o que se espera. Inclusive, você acha um adulto muito inocente, você fala, nossa, cara ingênuo, que bobo. No final das contas. Mas é um arquétipo a ser explorado. Temos o do cara comum, e nessa hora já vem na minha cabeça o Thiago Negro. É verdade. Acho que é um dos caras que mais usa esse arquétipo do cara comum e usa muito bem. E isso até mostra, poxa, se o cara comum conseguiu fazer o que ele fez, né? Será que eu não vou conseguir? Falando da política, por exemplo, Lula começou assim, com o cara comum. E aí, Acho que todos os políticos, eles tentam pegar um pouco desse arquétipo, porque mas quando convence muito, né? Eu sou como você. Mas quando vai mesmo pro front, aí ele já pega essa linha do governante. Né? E teve uma virada muito forte, né? No caso, se a gente pensar Lula, porque se a gente pensar nos debates, quando eu praticamente, acho que eu nem tinha nascido ainda, que era Collor e Lula, o esforço era trazer o Collor pro cara comum. Então, eu lembro que o Boni até assumiu isso na biografia dele, né? Que eles borrifavam na cara do Collor para parecer que ele estava suado, arregaça as mangas no debate e tal. E o Lula, ele só conseguiu, de fato, chegar à presidência quando ele se apresentou como governante. Porque enquanto ele estava falando Petrobras, com aquele jeitão, aquela barba desgrenhada, não dá, gente, não vira presidente. Aí ele teve todo aquele rebranding, aquele reposicionamento, que com certeza foi pensando, né, qual é a imagem de um governante, aí virou governante de fato, né? Então tem no marketing político é genial, assim, você vê de que maneira as imagens são colocadas. A Time, para quem é curioso, né, dá uma olhada na revista Time, é impossível você ver capa da Time sem ver qual é o arquétipo claramente que está ali na capa da revista. E os governantes estão sempre posicionados como governantes. Aquela cara de baixo para cima, uma luz mais dura no estúdio, que aí você já sente a autoridade antes mesmo, né, de a pessoa começar a falar. E o do governante, né, a gente já pulando aqui tudo, mas ele é para quem quer trabalhar com um ticket A, por exemplo. Um high ticket, né? E legal vocês falarem sobre posicionamento e sobre até a forma de falar, né? Eu já comentei isso aqui várias vezes, que principalmente para quem trabalha com imagem na internet, é muito complicado você querer vender alguma coisa e passar autoridade se você assume todos as características de um cara comum, por exemplo. Porque não passa autoridade, a pessoa não consegue confiar. É um cara comum. É um cara comum, exatamente. Mas vocês fazem isso com maestria. Hoje em dia, a gente faz, mas ao mesmo tempo, eu mesclo muito bem. Então, eu me visto bem enquanto eu dou uma risada e falo alguma coisa errada. Mas eu não falo sempre errado. E antes eu falava sempre errado. E isso faltava um posicionamento e uma autoridade. Eu não convencia tanto quanto eu convenço hoje. Porque eu tive essas mudanças propositais para que eu pudesse, de fato, conseguir também me apropriar dessa potência, né? Porque eu acho que no início eu tinha essa potência e, ao mesmo tempo, eu não só não conseguia convencer o outro, como eu não me convencia. Então, tem toda essa mescla que faz muito sentido. Você sabe que aconteceu exatamente a mesma coisa. A gente morou fora e eu fui realmente para mergulhar no mundo da moda. E nós fizemos isso no método mochilão. Foi aonde isso, Thalita? Paris, Londres, Milão, a gente foi todo aquele... Chique. Não foi muito chique, não. Preciso dizer. Foi mochilão. Não foi mochilão mesmo. E aí eu andei usando sempre a mesma roupa. Era um vestidinho preto, imagina, tudo numa mochila. E você estando nos principais lugares da moda. Quando eu voltei, eu vim com uma bagagem gigantesca. Eu tinha um conteúdo muito grande.
E aí eu falei, eu vou para a internet, né? Foi algo assim que na época, né? Não sei como que vocês pensam, mas enfim, vou ser bem sincera, que Deus trouxe para mim. Olha, você precisa falar sobre dicas para as mulheres. As mulheres precisam entender que a moda pode ser usada a favor, já que você foi a que era oposta à moda. E aí eu comecei a dar dicas, mas eu usava o cara comum, vamos dizer assim, né? Dentro desse encaixe. Um vestidinho preto era sempre. Porque eu queria ter essa conexão. Eu não queria que elas pensassem, nossa, ela veio de Paris, Londres, Milão, e agora tá aqui e eu tô aqui. Eu simplesmente no primeira live, 300 pessoas. Eu falei, nossa, maravilhoso, vou fazer um curso. Fizemos um curso, vou vender horrores. Eu vendi para 5 pessoas. Família, né? Vamos combinar. Nossa, vendeu bem, então. Vendeu bem, então. Minha família só fez o curso na 8ª turma. Ah, foi? Ah, então. Convence bem. Só manda mensagem. Tem uma vaga aí. Pagaram. E fizeram um curso que acabou em 2 minutos. E viram, então tem valor aí. Aí deixa eu saber o que é. Então, mas foram 5 amigos e família. Deu. Porque a minha imagem não era congruente àquilo que eu estava falando. Então, eu precisei, foi aonde que surgiu capital visual, porque eu falei, poxa, eu estudei as formas, eu sei o que causa no cérebro, por que eu estou tentando gerar essa identificação com alguém que não vai querer consumir o meu produto, porque não vai querer se posicionar. Então, eu tive essa frustração também, né? E como eu trabalhei muito tempo nas fábricas, eu não podia chegar lá falando inglês, eu aprendi a moda em inglês. E aí, eu comecei com expressões, assim, se elas estiverem ouvindo, elas vão lembrar. Eu falava, cagou no maiô, eu usava expressões reais, assim, porque eu queria uma identificação. Há um distanciamento, né, entre quem cria e quem acaba produzindo. E aí, eu cheguei também, falando completamente errado, fazendo essas brincadeiras, mas eu não conectava com quem queria se posicionar, não tinha sentido. Não era o público-alvo. Não era. Então, assim, é muito importante a gente pensar quem que é essa pessoa, como que eu vou me conectar com ela, para aí, então, decidir se eu vou ser o cara comum, se eu vou usar uma roupa que vai, né, conectar mais, parecer mais simples, ou eu simplesmente vou chegando, olhando de baixo para cima, queixo 90 graus, olhar altivo, enfim, todas essas coisas. Isso é interessante, porque antes de continuar aqui... Não, eu ia dizer, deixa eu só comentar, para o pessoal que está pensando, mas eu não trabalho com marketing digital, né? Não vendo nada. Não, você vende. Todo dia você está se vendendo. Só não vende na internet. Talvez você não vende na internet, né? Mas se você trabalha numa empresa, independente de onde você trabalha, você está passando uma imagem e essa imagem importa, independente se você quer ou não isso. Então, é muito legal você entender essa potencialidade, esse poder que a sua imagem tem, para que você consiga, de alguma forma, direcionar esse poder para o lugar certo e você conquistar mais coisas. Desculpa, perdão, pode falar. Não, porque a internet, ela joga isso na nossa cara. Entendeu? No dia a dia, quando eu era advogada, por exemplo, ninguém chega pra mim e fala, nossa, que cafona. Na internet, as pessoas falam. Fala de tudo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você se juntam pra falar e falam, às vezes, de maneira educada. Às vezes, então, é muito mais óbvio pra gente, né? Esse processo que você contou pra gente, eu passei pela mesma coisa. A Malu, a gente já se conhece há bastante tempo. Era difícil, porque tinha uma audiência enorme, a galera se divertia, kkk, que engraçada você, e na hora de comprar, cadê? Cri, cri, cri. KKK cry. Era isso. E só quando eu realmente arrumei minha imagem, nossa, hoje em dia eu fico chocada. Eu olho e falo, como era só isso? Era só ajustar a imagem? Eu falo que, assim, todos nós carregamos uma mensagem. E essa mensagem tem um grande poder. Só que o que é essa imagem, né? Eu chamo de capital visual, que é esse envelope, esse endereço. Eu quero mandar uma mensagem para a Valesca. Eu tenho que colocar o endereço certo, senão vai chegar na Malu. E a Malu não é o meu público-alvo. Então, a imagem é você colocar o envelope certo, com o endereço certo, para que chegue no seu público, naquela pessoa que você quer. Então, você pode escolher e falar assim, não, realmente a imagem não influencia, o que importa é só meu conteúdo, e aí você continua entregando de formato pombo-correio a sua mensagem, ou você pode turbinar a sua mensagem, fazendo com que a sua imagem ali, ela fale antes mesmo de você falar, ela turbina, potencializa essa sua voz, potencializa a sua mensagem. Então, você vai decidir se é pombo-correio ou é uma Ferrari, para levar, né, essa mensagem adiante.